Amém. Pai amado, nesta manhã nós te agradecemos por essa imensa graça que o Senhor tem nos dado de nos reunir junto com os irmãos. Sim, Em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos para abrir o nosso ser para ti, porque o Senhor é a sabedoria. E sim, tudo sim. que nós precisamos é esse único Deus sábio que possa se derramar para dentro do nosso coração. O Senhor nos Amém. dê a capacidade de entender, de receber, de absorver a tua palavra. E nos dê também, Senhor, entendimento com relação ao que o Senhor está querendo fazer em cada um de nós. Nesta manhã, nós te agradecemos, Senhor, em Amém. nome de Jesus Cristo. Amém. E venha renovar toda a nossa visão, renova o nosso coração, Amém. renova a nossa consciência, sendo purificado pelo lavamento pela palavra. Nos dê um Isso. sentimento puro e Amém. também um entendimento renovado de acordo com a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Muito Amém. obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Vamos começar lendo um versículo em Isaías 64:6. Vou pedir para o irmão Ronilson ler para nós, por favor. Isaías, capítulo 64. 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Amém, É isso. irmão? Obrigado. Então, nós estamos dando sequência àquela abordagem do livro de Jó, né? Que nós começamos. Na verdade, é muito rico, é muito conteúdo e muitas lições de vida que nós aprendemos através do livro de Jó. E uma delas, irmãos, dentro de tudo que nós já estamos falando, é sobre a justiça própria. O grande problema da justiça própria. Então, vamos começar lendo o capítulo 28 de Jó e parte do 29, que expressa claramente, de uma forma muito forte, qual que era a sustentação da grande argumentação ou defesa de Jó. Podemos dizer assim, né? Vamos começar lendo, então, irmãos, por favor. Eu vou falar bem pouquinho para deixar para os irmãos falar, né? Ó, vamos lá. É, é Jó o quê? 28, versículo 1 em adiante, irmão, por favor. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro, lugar em que derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem os fim as trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao junto dele, habita de maneira que se não pode passar o pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Esta vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem a feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Isso, irmão. Até aí, Até é. aí, irmão. Você acertou. Esse versículo mesmo, né? Deus tira. É um discurso do nosso irmão Jó. E ele está falando das profundezas, como que o ouro é extraído, né? Tudo que tem que passar aquele processo de extração dos minerais da terra, né? E ele está mostrando que esse que estava oculto vem à luz. Agora, olha o 29. Ele está discursando, hein? 29, 1 e na diante.
29, 1 adiante. Isso, irmão. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus olhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça, me era dado sentar-me. Os moços me vinham e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham as mãos sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto, e turbante era a minha equidade. Aí, Mas, irmãos, você sabe, irmãos, que é muita riqueza quando nós vemos, porque nós lembramos que Deus falou a respeito de Jó. E nós compartilhando na casa dos irmãos do Sanderson e Ângela ontem, nós lembramos, né? Deus é que fala que ele era o quê? Era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas você sabe, irmãos, que a integridade que ele tinha não provinha dele, só que ele usurpou aquilo. Então, quando nós usurpamos algo e nos apropriamos disso, como se fosse que parte de nós, então você encontra um discurso como fala aqui no capítulo 29. Se você ler quantas vezes ele fala eu, porque eu, essa expressão você encontra várias vezes no capítulo 29. Ele, Vitor, sim, irmão. não somente eu, mas também nos escondemos de trás de nós, Isso, irmão. focando a minha pessoa, por exemplo. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade. Nós Isso. falamos nós, mas está enfocando a minha pessoa como se eu Isso. fosse. Muito bem, irmão. Isso aí. João E, Batista disse lá na palavra dele no Novo Testamento, sim, né? Vieram falar para ele, Cristo está fazendo isso, né? sim. Para João Batista. E João Batista disse que ele precisava diminuir e Cristo crescer nele, né? Então, Muito a bem. palavra tem que crescer em nós e nós temos que diminuir o nosso eu, Amém. nosso eu, nosso caráter, né? Perfeito. Muito bem. Graças ao Senhor. Irmão, você sabe que é muita riqueza porque nós precisamos dizer o que Deus falou. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviado do mal. Então, não havia na terra homem igual a ele. Então, isso que nós precisamos ressaltar. Por que que Jó era uma pessoa que vivia debaixo desse padrão e agora precisa passar por uma situação para mostrar o que está no coração dele? Será que aquilo que ele estava mostrando não era real? A integridade dele não era total? E nós precisamos ser claros, irmãos. O que é dito dele pelo próprio Deus é verdadeiro, mas dentro daquele padrão que Deus se revelou a eles. Qual que era o padrão? Qual que era a lei que atuava naquele momento? E nós já falamos nas reuniões anteriores sobre a lei da semente e da colheita. Outros irmãos, o irmão Romero Bornelli fala que é a lei da consciência.
Então, dentro daqueles valores, isso estabelecemos claramente. Ele era um homem íntegro. Mas a integridade dele ainda não mostrava o que ele realmente era. Na conversa antes de começar a reunião, estamos falando com o irmão Genaro. A percepção de que nós somos pecadores, às vezes, é muito superficial. Porque nós limitamos a expressão pecadores quando eu faço algo errado. Então, eu sou pecador porque eu cometi um pecado. Essa percepção é totalmente, vamos dizer, superficial. Eu sou pecador, nós falamos assim, porque não porque eu fiz algo errado. Sou pecador porque nasci neste mundo. Você vê a diferença, irmãos? O problema, muitas vezes, irmão, de falta de luz, é que a nossa percepção é querer melhorar aquilo que não reprovamos. Ou que aquilo diante dos homens é reprovável. A gente fala assim, não, isso que está aqui que eu faço é bom, é de Deus. Só aquela coisa negativa que tem que ser eliminada. E aí nós até fazemos orações para Deus transformar nós para ser pessoas melhores. E isso, irmãos, é dentro do padrão apenas da carne, numa percepção superficial do que realmente somos. O problema de raiz, vamos dizer assim, para extirpar essa percepção superficial, é no final da experiência de Jó, quando Deus vai permitir tudo o que ele vivenciou, mas após ele falar, quando Deus fala a partir de um redemoinho, nunca justificou a Jó. Você não vai encontrar uma palavra da parte de Deus justificando ele. Porque, irmãos, nós podemos ter muitas práticas justas, muitas coisas boas, mas não pertence a nós. Vitor, Sim, irmão. tenho. Antes de eu entrar, estava pensando assim, né? Olha Sim. só, tem a questão da. Tem correntes diferentes, mano. Eu acho mais, para mim, meu parecer é mais. Ele vivia pela consciência. A gente percebe esse princípio interior dele, né? Sim. Agora, para ele, como ele era justo, né? Era tudo certinho. Então ele estava do lado do bem. Não tinha nada de mal naquilo. Por que Deus teria que vir e mandar todo aquele sofrimento que estava passando? Claro que no meio disso ele não pecou com a boca dele. De fato, se não pecou na boca dele, não pecou no coração também, né? Não saiu fora, né? Sim. Agora, do outro lado, tinha aqueles amigos que achavam que era do mal. Pecou. Esse aqui Isso. pecou. Existe pecado. Então, o julgamento é quem tem que existir. Deus está julgando você porque você pecou, fez mal. E o outro lado, que era João, falando, eu não pequei. Isso. Aí no meio do falar dele, saiu arrogância. Isso Arrogância. não. E a Isso mesmo. arrogância é quando você se acha superior aos outros, porque ele não fez nada de errado. Ou seja, a consciência dele não diz para ele que ele fez alguma coisa errada. E por causa disso, ele estava se justificando mais ainda. E isso que você acabou de falar, Hum. quando ele começou a emitir tantas coisas dele mesmo e até mostrou a sabedoria, a capacidade que ele tinha, de fato Isso. ele tinha, Isso mesmo. vai mostrar a superioridade dele com relação aos outros. O que ele estava querendo dizer é, vocês estão pecando porque vocês estão me julgando. Isso. Agora, quando Deus falou para o Jó, Jó não teve como se justificar. Isso. Entretanto, que a gente bate papo, discute com o irmão por algum assunto, a gente pode até justificar. Mas se eu for diante de Deus, como você diz no princípio de eu sou pecador, porque nasci em pecado e eu peco, seja voluntário ou involuntário, eu não faço bem nenhum. Debaixo desse princípio, se eu vou diante do Senhor, o Senhor realmente, ele me ouve. E não só me ouve, como ele pode expor aquilo que para mim, que eu acho que não está certo. Que nem tudo que está certo em mim, para mim, está certo para Deus. Isso. Ou seja, o bem meu pode ser o mal para Deus. Que Deus vê o coração, ele vê do profundo do coração. E aí vem de novo aquela aplicação de Hebreus, né? A palavra divide o espírito da alma. Começa a discernir. Eu não sou capaz de discernir a minha própria situação, porque eu me acho correto. Então, quando Deus começa a me dar o discernimento de quem eu sou, não é o discernimento de quem é os outros,
Isso. nem de quem é o Vitor, nem quem é a esposa ou o filho, mas quem eu sou. Aí sim, aí o resultado disso foi que lá no último capítulo ele se, como que é? Ele se postrou, né? Em Isso. pó e cinza. Por quê? Isso. Porque ele começou a perceber que não conhecia nada. Ele é burro demais, dizer assim, vamos usar essa expressão um pouco forte, né? Mas isso só acontece quando você vai diante do Senhor, quando vai diante dos irmãos, é um monte, eu fico tudo, não é? É verdade. Mais ou menos por aí que vão as coisas, né? E você sabe que o Carlos, é dentro dessa linha que o irmão tá Muito bom, compartilhando, Carlos, muito bom. você viu? Impressionante, hein, Carlos? O irmão Roneus, tem um versículo no capítulo 6. Não precisa ir lá, de Isaías, mas nós precisamos lembrar que Isaías era um sacerdote, né? Era um profeta. Mas quando ele estava no templo, ele Sim. teve uma visão e seus olhos viram a Deus. Quando ele percebeu que seus olhos viram a Deus, sabe o que ele exclamou? Meu Deus, meus olhos viram a Deus e eu sou imundo, vou perecer. Por isso que Isaías, aqui no capítulo 64, ele está fazendo uma replicação do que ele falou no capítulo 6. Eu sou miserável, sou pecador, e agora você. Vamos lá no capítulo 6 de Isaías, por favor, irmãos. Rapidinho lá para deixar os irmãos falarem. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Olha o que diz. Eu vou ler aqui nessa versão. Pode, irmão. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Mesma coisa, irmãos, aconteceu com Jeremias. É uma visão. Então, quando nós conseguimos perceber a nossa própria natureza e não o que nós fazemos, vou repetir: não é o que eu faço, o que eu pratico que me justifica. E também não é o que eu faço e o que eu sou, que eu pratico, que me torna pecador, senão aquilo que eu sou. Quando eu estou, vamos dizer assim, vivo, não preciso fazer nada para ser pecador, ou impuro, como fala aqui, ou iníquo, como também fala em os versículos. Nossa natureza, o que nós somos é imundícia. É forte, não é, irmãos? Em Romanos capítulo 7, versículo 19, diz assim: Sim. porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Isso, irmão. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Que coisa, né? Muito bom, Acho meu irmão. então essa lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus Amém. Que membros. coisa, né? Meu Deus. Amém. Obrigado, irmão. Que palavra, Deus hein, seja, irmão Ronaldo? Deus seja louvado. O irmão Diego, nós compartilhamos na quarta-feira, nós tivemos os dois sozinhos. Só não gravamos, esquecemos, Diego? Mas nós estamos compartilhando justamente isso, né? Você sabe, irmãos, que quando uma coisa fica distorcida em relação à fé, é difícil tirar. Por exemplo, uma das distorções muito graves que acontece é nós entendermos que Jesus morreu para me limpar dos pecados. É tão sério, irmãos, isso aí. Porque quando nós temos uma percepção que eu preciso ser limpo dos meus pecados, o que que nós entendemos, irmão? Que eu preciso ser limpo das coisas erradas que eu pratico. E está errado, irmãos.
Irmão Ronilson, você quer ler um versículo para nós, por favor? Isso. Versículo. Segundo de Coríntios, Não, capítulo. eu tô aqui olhando um pouquinho, irmão. Hã? Sim, Deixa eu irmão. só olhar algo aqui, em Sim, Jó capítulo 29, versículo, e os versos a seguir. sim, Jó aqui, ele, 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 ele reclama, ele diz assim, quem me dera como fui no passado, nos dias em que Deus me guardava. isso, Ele, em si, já estava sentindo que Deus não guardava mais isso. ele. Na palavra dele, de Jó, Sim, ele sente que ele não está mais guardado por Deus, mesmo que Jó não pecou em palavra, diz a Bíblia, né? sim, Mas veja só, depois o versículo de número 4, ele diz assim: como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. sim, Isso ele já não estava mais sobre a tenda dele. Mas assim mesmo, ele não pecou contra Deus. Ser verdadeiro, às vezes, do que você está sentindo, Deus entende. A questão de Jó. Jó foi muito verdadeiro nas palavras dele. Mas aqui, ele começa a dizer que ele está sozinho, que Deus não está com ele, que Deus abandonou ele. Isso acontece com nós muitas vezes, a gente pensa assim, que nem nós falamos naquela aula passada, e muitas vezes a pessoa cristã, a pessoa que está seguindo a Cristo, ele muitas vezes ele pensa que ele está sozinho. Fala, esse troço que eu estou fazendo aqui parece que não está dando certo. Deus não está nesse negócio. Mas não é. Aprender uma coisa, eu aprendi agora aqui, olhando aqui, vendo, já li várias vezes, mas achei muito importante que Jó dizendo assim, olha, Deus, ai que saudade daquele tempo que Deus me guardava. sim. Agora Deus não me guarda mais, né? Isso acontece. Você E lê o sabe, irmão. versículo, É, sim. não, eu vou fazer um comentário. Ronilson, o negócio é Pode falar, só, irmão, pode falar. nesse momento que o Jó está passando, é porque ele está nesse processo, inclusive ele fala Ah, que está com o corpo cheio de verme, né? Sim. E uhum. fala assim, eu sou o verme. É. Então, dificilmente a pessoa, estando nessa condição, vai falar que Deus está me guardando, né? Não sei, é muito difícil nessa hora, porque ele se lembra com o estado que ele está agora, com o estado que ele estava antes. Sim, Tá Sim, entendendo? ele Ele sim. sentia, estava naquele. E nesse processo ele estava, mas está passando por uma situação Isso. terrível, Verdade, irmão. certo? não, Sa- mas Porque no coração dele não É, saiu Deus. Do coração dele, Deus não saiu. isso. Isso É isso que que é eu importante. vejo por ele uma coisa mais importante. Deus está no coração dele. E tudo que ele está vendo era porque Deus mostrava para ele. Isso. O inimigo jamais mostraria coisas de Deus para ele. Não. Você sabe que Essa é a o. coisa mais impactante. Irmão a Genaro, questão você sabe que o que falou o Ronilson aqui, que ele lembrava quando Deus guardava ele. Eu pergunto para o irmão, né? Deus guardava em tempo passado ou Deus está guardando ele ainda? Está sim, mas guardando. ele, Só que ele não consegue o Jó, perceber, irmão. Porque sabe por sim, que ele não percebe? mas Porque são os valores que ele tinha no passado. Para ele, irmão, dentro irmão dessa Vitor, mas certo e errado, ah, você sabe que os valores que ele disse que Deus estava com ele? Porque ele era abençoado. Agora, ele que está passando por essa situação não consegue perceber a Deus, tanto os amigos dele como ele mesmo. Porque dentro dos padrões dele, alguma coisa errada há e está pedindo a Deus, mostra para mim o que eu fiz de errado. E olha só, irmão, sabe como que nós vemos muitas vezes? Desculpa tomar o microfone, mas rapidinho falo. Você sabe que são os valores que nós colocamos? Quando está andando tudo vento em popa, Deus está comigo. Mas quando a gente passa por dificuldade, o sentimento é alguma coisa errada fez o irmão. Olha só, alguma coisa está acontecendo. Olha, irmão, está acontecendo com você, Deus te abandonou. Verdade, irmão. Se nós colocássemos a Miqueias, os irmãos lembram quem que era Miqueias? Era um profeta, no tempo do rei Acabe. Sabe onde ele estava por causa do Senhor? Na masmorra.
comendo um dia sim, um dia não, pão, por causa do Senhor. E o Acabe era um rei malvado, que tinha 400 reis, profetas, perdão, que alavam, que falavam tudo coisa boa para ele. Aí quando Josafá e Acabe se juntaram, e os 400 profetas falaram, vai para a guerra, que Deus vai te dar a vitória. Aí o Josafá, que era uma pessoa de Deus, falou assim, mas não tem algum outro profeta? Ah, sim, tem um profeta ali, mas ele sempre fala o contrário para mim. E eu aborreço aquele profeta. Aonde que ele estava, irmão, aquele profeta? Estava na masmorra. Agora, se você colocar os três amigos de Jó diante daquele irmão, o que eles iam falar, irmãos? Os três amigos de Jó. Você pecou, Miquel. Você pecou, você errou, por isso que está na Você masmorra. pecou, Miquel. Deus te abandonou. Olha a tua Está te situação. punindo. Deus está te punindo. Deus está te punindo. Se arrepende. Você pecou. E era desse modo, irmãos? Não era. E quantos outros que não tem tempo de falar, mas quantos outros irmãos que foram apedrejados, viveram nas covas, nos antros, homens que não eram dignos. Esses homens, aos olhos de Jó e dos amigos, eram malditos. Eram pessoas que não têm a bênção de Deus. Porque sua situação, olha a sua situação. E sabe que o erro nosso é olhar, irmãos, para aquelas pessoas quando elas são abençoadas, quando eles começam a prosperar, ou quando eles recebem bens. Isso, Aí é bênção. agora você entrou num caracu mesmo. Isso. Aí é bênção, porque eles estão multiplicando seus bens, eles estão prosperando, aí é bênção. Não, irmão, isso não é evangelho. Se nós olhássemos para o evangelho propriamente dito, o evangelho não fala de prosperidade. Pelo contrário, fala de destruição do homem. Em Cristo, cada um de nós foi destruído, morreu. E nós precisamos aprender a viver em Cristo. Ele falou: se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. E 4 versículos que vão falar a mesma coisa. Se alguém quer salvar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida nesse mundo, irmão Ronilson, salvá-la. Olha só, como que entra dentro da cabeça dos 3 amigos de Jó essas coisas? É difícil, irmão. Porque dentro dos valores humanos, nós colocamos em autoestima aquelas pessoas que multiplicaram, que são pessoas que excelentíssimas pessoas que quando vêm os jovens se levantam e os velhos fazem reverência para essa pessoa. Não era Jó assim, irmãos? Mas dentro da cabeça dos amigos, Jó pecou. Tá vendo, irmão, como que são os valores do primeiro homem ainda? Por isso que é bom trazer esses pontos aqui para nós desenvolvermos de uma maneira dentro da verdade, que nos ajuda a ver, como o irmão Ronício falou, Deus não te abandonou. Só que você está passando por uma fase para que Deus quer limpar o nosso coração. Não é verdade, irmãos? Deus quer limpar aquilo que é autoconfiança, Será que justiça Deus, própria. será que Deus não abandonou ele? Será que Deus não deixou ele só também? É uma questão de interpretação, que Deus pode também ter deixado ele só por um tempo, e ele sentiu só, porque o versículo 5 ele diz assim, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Por mais que a gente ache que Deus não deixou ele naquele momento, Deus pode deixar ele um pouco sozinho, porque o diabo é limitado. O diabo não pode destruir um homem, um ser humano, sem permissão de Deus. Entendeu? Então é uma questão minha. Não é que estou dizendo que a Bíblia diz assim, mas ele se sentiu desamparado, sentiu sozinho, e pode ser que Deus deixou ele também, porque Jesus mesmo disse, quando estava na cruz, falou, Pai, por que me desamparaste? Ah, é uma questão de palavra, então. Mas que dá para entender que Deus pode até ter deixado um pouco ele para ver, sei lá, né?
Temos sim, claro, que a gente tem outros versículos que nos ajuda a interpretar diferente, Esclarecer mais, né? a Verdade, parecer irmão. mais. Mas que ele reclamou a amizade de Deus, Deus era amigo dele. E falou, e ele disse que Deus não estava mais. Ó, o versículo de número, deixa eu ver aqui, 4, ele fala assim: como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Ele sentia, porque você conhece uma pessoa que é amigo, ou não conhece? Você conhece a pessoa que é amigo, e que está sempre ali contigo. De repente, aquela pessoa desaparece, um exemplo, né? Fica lá e já não vem mais ali, vinha todo dia na tua casa, por ali com você. Deixa. Você sente a falta da pessoa, ou não sente. Assim era Jó. Esse que Jó era assim. Mas ele não pecou, porque a prova era grande para Jó também, penso eu, né? Sim. Então, leva acima. É que muitas vezes Deus pode até deixar o camarada um pouco só que o diabo não tem todo aquele poder. Ele querer destruir. Agora Deus deixou ele, eu vou destruir. Senão todo aquele povo que não serve a Deus, que debocha de Deus, já estão tudo destruídos. Mas não estão, porque existe um limite para que não seja destruído. Sim. Penso assim, meu Vitor. Não, Muito bom. é um pensamento, não é Isso, que irmão. Deus deixou. Alguns É, dizem, não, Deus não deixou, Deus estava ali com ele, Deus estava ali com ele, com sim. ele. Mas Deus não participa da maldade do diabo, Deus não fica junto, Sim. entendeu? Quando uma pessoa entrega o coração dele para o mal, o Espírito Santo separa daquela pessoa, até que ele volte a entender. Penso eu assim. Meu querido, não vou tomar tempo que os outros irmãos também querem estar Não, falando, né? Tá mas bom. você está certo, você tem, dentro da razão, você está certo. Porque, na verdade, quem trouxe todas as calamidades em cima do Jó, ou na vida do Jó, não foi Deus, foi o próprio Satanás. Satanás. Houve uma conversa, né? Ah, deixa eu ir lá, rapaz. Aí só não toca a vida dele, mas pele por pele, mas vai, toca tudo que ele tem, você vai ver que ele vai blasfemar. Então, quem foi fez esse serviço aí? Não foi Deus. Com certeza foi Satanás, né? Mas o objetivo dele é impressionante. É para que os olhos de Jó estivessem abertos. Amém. Isso aí. Não só no conhecimento, mas que ele poderia ver Deus. E Deus conseguiu se mostrar para Jó. Amém. E Jó conseguiu ver. Você vê que no capítulo 42, né, Vitor, que ele fala, agora meus olhos, não somente eu te conheço assim, por conhecimento, mas agora meus olhos te veem. E me abomino no pó. Não é assim que fala? É isso Então, o mesmo. objetivo de Deus era isso. Passou 40 capítulos entre queixas, apresentações, medir em balança e não sei o que, e falar um monte de coisa para Deus. Tudo isso era só com um objetivo, que Jó enxergasse Deus, não somente no conhecimento, Sim. mas possa ver, os olhos do coração de Jó esteja aberto para ver a Deus. E ele Isso. conseguiu. Amém. O objetivo de Deus é que nós possamos ver Deus. Ver Deus. Ver Verdade, Deus, irmão. não Glória a somente ver Deus. as nossas situações, igual aquela mulher encurvada durante quantos anos? Muitos anos, né, irmão? Que é Muitos aquela anos. mulher que estava com aquela. Em espanhol fala jorobada, né? Não sei como que fala em português. Tem o longo, Encurvada. as costas dela. Oi? Estava encurvada, encurvada, Isso. ou Então, encurvada. mas ela cria em Deus, né? Ela confiava que Jesus poderia fazer alguma coisa na vida Sim. dela. Só que durante ela só olhava a sua pessoa, ela conseguia ver somente das coisas da terra. Que os olhos dela estavam enfocados nas coisas terrenas. Só poderia ver baratas, aranhas e coisas terrenas, né? Coisas pequenas e a sua dificuldade. Mas quando ela foi tocada por Jesus, ela conseguiu erguer os olhos, conseguiu ver Deus. O objetivo de Deus é que ele possa ser visto através do nosso coração.
Louvado seja Deus. Aleluia. E este que o Vitor está falando com relação aqui, eu sou um pecador, não é porque eu faço ou deixo de fazer coisas, está correto, porque o problema nosso é nós nos justificamos diante disso, né? Porque eu não faço nada errado, agora eu não sou pecador. E a arrogância veio por causa disso. Sim. Eu vejo os outros inferior que eu, porque eu cumpro Isso. todos os requisitos, que nem Paulo, né? Paulo falava assim que ninguém se avantajava de mim. Rapaz, eu cumpria todas as leis, eu sou zeloso, eu fazia, inclusive servia a Deus matando os cristãos. Imagina só. Aí, Muitas vezes a nossa atitude, por nos considerar tão justo, nós podemos até matar os irmãos. isso. O que significa isso? Não é fisicamente só isso. Matar a fé do irmão. Nós podemos até rebaixar a pessoa, falar um monte de coisa e trazer. Você está passando por essa situação porque você errou. Tem que se considerar, tem que se arrepender. Vamos orar para que Deus possa mostrar que você errou. O cara pensa que errou mesmo, por isso que está passando essa situação, né? Sim. E não é, irmão. Isso. Não é isso. Nós somos pecadores, igual que o irmão Ronaldo leu, né? Romanos 7:19, né? Não somos mais nós, muitas vezes, que fazemos ou deixamos de fazer. Mas há um ser, além de mim, além de mim, há outro ser dentro de mim, que habita na minha carne. E quando eu não estou, digamos assim, numa comunhão plena com o Senhor, aquele outro ser que vive em mim, ele me leva a fazer coisas da sua vontade. Às vezes não é nem minha vontade de fazer coisa errada. Não é verdade? Verdade. Mas aconteceu, eu fiz, eu falei, eu fui, né? Julguei, mas não era a minha intenção. Mas de onde que surgiu isso? Isso. Um ser dentro de mim que me leva a fazer isso. Então, irmãos, definitivamente, quando o pecado entrou em Adão, todos os homens vieram de Adão. Sim. Romanos 5, né? 5:12 fala que por um homem entrou o pecado num homem. Olha só. No mundo. Porque no mundo fala assim, mas no mundo o quê? Qual mundo? Nas plantas, nas árvores, nos cachorros, nos animais? Não, nos homens. Por um homem, ou por um homem que é Adão, entrou o pecado num homem, que sou eu. Somos nós, cada um de nós. Sim, irmão. Mas por outro homem também entrou a vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E nesse único homem que trouxe a vida, que é a vida de Deus, que estava nesse único homem, ele trouxe para nós a vida. Não é que ele te deu a vida eterna, você é eterno agora. Não, mas ele é o eterno. Amém. Ele me deu a vida, que é ele mesmo, eu tenho ele na minha vida agora. Amém. Para que eu não me perca. Porque nós cremos no Senhor, e não é que Deus veio te salvar a ti, ou salvar a mim. Não, Deus trouxe o seu Filho, que é a salvação. Amém. Eu creio nele, então habito nele, e nele não há pecado, nele não tem perdição, nele não tem condenação. Então, enquanto eu permanecer nele, eu tenho a vida, eu tenho a renovação, eu tenho a salvação, eu tenho a glorificação, eu tenho tudo, irmão. Nós somos nova criatura nele. Amém. Mas sem ele, estou perdido, irmão. Sim. Sem Deus e sem vida. Amém. Amém? Me recordo eu, na Bíblia, eu não sei onde que está essa parte, Sim. que diz que o primeiro tinha que morrer para que o último vivesse. Eu não me recordo que parte que está essa palavra. Cristo disse, né? Que o primeiro precisava morrer, né? Primeiro Adão. 1 Coríntios 15, 45, não é? Isso. Que diz que foi feito o primeiro homem, Adão, alma vivente, mas o último Adão, espírito que vivifica. E outro versículo é capítulo 12, versículo 29 de João, que diz que se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Esse, irmão Ronaldo? Existe um outro versículo que o próprio Cristo falando para Deus, né? Que o primeiro tinha que morrer para o último que viver, né? O próprio Cristo falando com Deus, né?
Eu não me recordo que parte na Bíblia. Remove o primeiro para estabelecer o segundo, não é? Isto. É Hebreus 10, irmão, desses 7. Estou aqui Que para diz? fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Esse aí. Esse versículo é Uhum. tremendo, né? Esse, irmão. E qual seria o primeiro? O nosso Jó, né? Como você falou no começo da reunião, que Jó, né? Ele era íntegro, mas o Jó dele não deixava a integridade de Deus tomar conta dele. Isso. No capítulo 42, ele fala com Deus, Deus dizendo para ele: quem fez tal coisa, quem fez tal coisa, quem fez tal coisa, você estava lá, né? Deus falando para Jó: você estava lá quando eu fiz isso, você estava lá quando eu fiz o sol, você estava lá quando eu fiz a praia, o mar, você estava lá quando eu fiz aqueles monstros, né? Você estava lá, né? E aí Jó não tinha mais o que responder, ficou só É. escutando o que Deus falou, né? Depois, quando Deus terminou tudo, o diálogo, a charla, aí Jó disse a Deus capítulo 42: antes eu te conhecia somente de falar, mas hoje eu te conheço cara a cara. O que significa encontro com Deus? Ele nos revela quem somos nós, né? Quando você tá cara a cara com Deus, o nosso Joe, que existe uma outra palavra na Bíblia que eu não sei como, que vai chegar um dia que nós vamos chegar na frente de Cristo e a nossa vida vai estar como um espelho na nossa frente, né? E nós vamos ver todas as cagadas que nós fizemos nesse mundo, né? E o que hoje, se uma pessoa falar para você, se hoje eu chegar e falar para se outra pessoa chegar e falar para mim as cagadas que eu estou fazendo, eu não vou gostar. Eu vou querer me esquivar, eu vou querer arrumar uma desculpa, eu vou resolver arrumar uma excusa, porque é assim, porque é assado, né? Porque aconteceu assim, porque aconteceu ali. Mas naquele dia, a nossa vida vai estar exposta diante de Cristo como um espelho, e nós não vamos ter que fugir, né? Do nosso caráter, do nosso Joe. Então é melhor nós consertarmos o nosso Joe agora, como o Genaro estava falando. Se eu estou em Cristo, nova criatura sou. Mas se eu saio de Cristo, aí o velho Joe toma conta de mim. O velho eu, o velho homem, né, toma conta de nós, né? Isso é muito importante entender essa palavra. É meia contrista essa palavra, mas quando a gente vai pegando o fio da meada, ela vai se desenvolvendo, ela vai tomando forma nas nossas vidas, né? Essa Você palavra é sabe, muito forte. você sabe, irmão, que o Ronaldo, que os ímpios, né, quando na ressurreição dos mortos, eles vão passar pelo juízo, né? Sim, Mas os santos, que somos cada um de nós que estamos na fé, a caça de Deus está sobre o juízo. Então, as situações, as circunstâncias, assim como foi de Jó, são oportunidades para manifestar em quem nós andamos. Se nós andamos na carne ou andamos no espírito. Então, quando vem juízo, irmão, é para mostrar a nossa situação, que dá uma oportunidade de arrependimento. Por o ímpio não tem isso, irmão. O ímpio, é, ele anda tranquilo. é porque ele não escuta a palavra, né? Isso, o juízo para eles é na ressurreição, mas a segunda e não a primeira. Então, para quem está na fé, ele está constantemente diante do tribunal de Cristo. Diante O da palavra. tribunal de Cristo não é nos ares, não é na ressurreição, é cada dia. Deus quer manifestar o que está no seu coração para nós arrependermos. Então, quando alguém que está na fé tem uma coisa que Deus quer tratar, ele permite circunstâncias para que mostre o que ele não está vendo, para que possa se arrepender. É a oportunidade que nós temos. Agora, irmão, imagina a ironia de alguém que diz que está na fé, mas vai chegar aquele dia que vai dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou como aquele, no capítulo 18, versículo 19, quando o Senhor deu uma parábola para mostrar aqueles homens que confiam em si mesmos. Lembra disso? Amém. Dois homens subiram Amém. ao templo para orar Amém. e um que dizia, Senhor, eu orava de si, devolvo o dízimo, faço isso, isso, faço isso. tá vendo?
Então, essa pessoa, o juízo não está para ele, porque ele não aceita o que Deus determina. Para essa pessoa, não entra a justiça de Deus, porque ele tem sua própria. O que fizeram os judeus, irmãos? Capítulo 10 de Romanos. Paulo, ele dá testemunho que eles têm selo por Deus, não tem? Sim, E tem pessoas que são celosas das coisas de Deus. Elas são aplicadas. Elas são, sabe, com caráter, mas não têm entendimento, irmãos. E tentando estabelecer a sua própria justiça, desprezaram a justiça que vem de Deus. Qual que é a justiça que vem de Deus, irmão Diego? É Cristo Jesus. Ô, irmão. Ele é a nossa justiça, irmão Diego. Irmão Diego, lê o versículo para nós em Romanos 5:21, irmão, por favor. E na tua versão que é espetacular. Romanos 5:21. Espera só um minuto que já vou. Estou ocupado aqui, só um pouquinho. Então tá bom, irmão, tá bom. Eu vou lendo aqui na versão, depois você lê na tua. Romanos 5:21. Olha o que diz, irmãos. 5:21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça de Deus reinasse pela justiça para a vida eterna, pois Jesus Cristo é o nosso Senhor. Olha só. Porque assim como o pecado reinou na morte, assim a graça reinasse pela justiça. Você está vendo que é terrível de expressar a justiça de Deus? Ó, 2 de Coríntios agora, capítulo 5, versículo 21. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem que é, irmãos, aquele que não conheceu o pecado? Jesus, Jesus Cristo. Por que que ele não conheceu o pecado? porque ele não nasceu do homem. Isso, irmão. Foi gerado pelo Espírito. Ele não tem pecado de Adão. Ele não conheceu o Aleluia! pecado. Ronaldo, glória a Deus! Ô, irmão Ronaldo, tá afiado, hein? Ou fez pecado por nós, para que nele, ó irmão, nele, está vendo, irmão? Que não é nós, não é nossa justiça, é nele. Fôssemos feitos Fôssemos justiça de Deus. justiça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu paro por aqui, deixa os irmãos falar. Amém. Ô, Vitor, ah, Efésios 2:10, né? ah, Que diz Efésios 2:10? Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu gosto muito desse versículo, né? Escuta só essa Esse versão aqui. versículo, Pode pode falar, falar. Gênio. Deixa eu falar essa versão aqui. Fala assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Muito bom, hein? Que versão isso? Aleluia. Eu gosto muito desse versículo porque nos traz a entendimento que nós nunca fomos nada, né? Nós nunca fomos nada e tudo que nós fizermos para nós melhorarmos para nós não vai nos levar a lugar nenhum, né? E em uma outra parte na Bíblia diz que agradou a Deus a moer a Jesus Cristo para que nós fôssemos justificados em todos os nossos pecados, né? Eu não sei, não me recordo que parte que é, mas eu me recordo dessa parte. Que agradou a Deus a moer a Jesus para que nós fôssemos justificados dos nossos pecados. Se alguém encontrar aí, por favor, pode falar. Isso aí é 53, né? Agradou a Deus Não. não é. É 53? Isso aí é Senhor. 53, né? Uhum. Pode falar, Irmãos, irmão Carlos. eu vejo assim, que se a gente não tivesse o Novo Testamento, não poderíamos entender de forma correta o Jó. Não tem como.
É Ou seja, verdade. as escrituras É. não temos como entender se não fossem as duas, né? Por um lado temos o Antigo, é muito importante, ele relata a história, situações, né? Mas o Novo Testamento, como diz o Paulo, né? Todas elas foram relatadas para que possamos aprender. Então, mas o que eu vejo, assim, é tão importante para nós, talvez não seja tanto assim, mas para os judeus e para nós hoje que estudamos a Bíblia, queremos conhecer a vontade de Deus, o Jó, o nome dele significa o que Deus queria fazer na vida dele. Acho que ele não entendia isso aí, porque imagina, já o nome Jó significa odiado e perseguido. Mas quem gostaria de ser chamado com esse nome? Ouvido, ó, odiado, ó, perseguido. Não tem nem sentido. Não sei o que o pai dele colocou, mas, enfim, no último capítulo, ele percebeu que ele tinha que se odiar a si mesmo. Por outro lado, foi perseguido por Satanás, né? Então, são as duas coisas que aconteceram na vida dele. Agora, você traz o Novo Testamento, e eu fiquei, bom, ainda continuando em Jó, o problema de Jó era que ele parece que nesse capítulo ele perdeu o respeito dos outros, porque ele foi criticado, né? Quando você é criticado, você sente que saiu do seu trono. No Antigo Testamento, alguém que estava, por exemplo, nas portas das cidades, normalmente era um tipo de juiz que podia julgar os outros, ou condenar, ou reconciliar. Alguma coisa disso era o juiz, ele era respeitado. Quem estava também nessa situação foi o Ló. O Ló também estava na porta. Então ele tinha uma certa honra lá. Ele que buscou essa aí, né? Abraão era totalmente diferente. O Jó, provavelmente, ele perdeu o respeito dos outros porque foi criticado eram amigos dele. Então, irmãos, quando eu sou criticado, é bem difícil de não sair alguma coisa fora do contexto e ver o que Deus está querendo fazer em mim. Agora, você vem no Novo Testamento, por exemplo, e o Paulo, é o 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala de uma situação em que fala assim que queria expor alguma da sua glória, mas a glória que ele fala é diferente do conceito nosso, né? Então, no 12:1, por exemplo, ele fala assim, 2 Coríntios 12:1, né? E diz assim, considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, ao primeiro ponto. Ou seja, ele percebeu que toda aquela glória que recebeu de Deus e toda aquela experiência que ele teve com o Senhor, ele não se achava assim numa condição para se gloriar, para se orgulhar. Quando Jó falou para ele alguma coisa dele e ele foi diante dos amigos e os amigos exporam a situação do jeito que eles achavam correto, do lado do mal, né? Ele se justificou do lado do bem. E até mesmo, você chega, não sei que capítulo que era, ele discutiu com Deus. Então, quando eu me acho correto 100%, eu discuto até com Deus. Agora, o Paulo ele teve a atitude correta. Por exemplo, Saulo significa grande. Mas quando ele se converteu, quando ele recebeu o Senhor, quando o Senhor se apresentou para ele se converteu, ele trocou de nome para Paulo, pequeno. Então, toda vez que ele se encontrava com a glória de Deus, vamos dizer, tipo Abraão, né? Ele não tinha por que se orgulhar. Aí ele fala, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Não vou explicar o que é essa aí, porque não é o ponto, né? Conheço um homem, ele foi indo para frente. Aí no 3 fala assim, mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo, fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso de Deus, ouviu palavras inexprimíveis, os quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulhei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, por quanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou em mim ou de mim pode ouvir. Ou seja, olha, irmãos, para o homem é muito importante o conceito que os outros tenham de você. Mas o Paulo não estava querendo isso. Aí ele fala assim, para impedir que me tornasse arrogante
por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E esse é o ponto, irmão. Ou seja, o o Jô estava sendo atormentado por esse mensageiro, né? Só que ele não podia perceber, não tinha como perceber. Como que ele ia se dar conta? Porque, olha só, Deus mesmo falando de você, você é bom demais, cara. Você é justo, você é correto, você é isso, você é aquilo. E agora vem situações. Era um espinho na carne dele, era um mensageiro. Aí Paulo fala da experiência dele, por 3 vezes roguei ao Senhor que me removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça, é isso que eu talvez não tinha visto o João, mas no último capítulo ele percebeu, né? Entretanto, ele me declarou, a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Outro assunto, irmãos, não sei se os irmãos entenderam o que eu quis dizer, mas o outro assunto, 2 Coríntios capítulo 1, também, o Paulo fala das tribulações que eles passaram. Ele usa uma expressão muito interessante, que quando ele passou essas tribulações, ele fala assim, também os outros irmãos estão passando em diferentes lugares parecidas ou mais que essas tribulações. Só que ele usa uma expressão que Deus estava salvou, e o ponto não é que eu estou querendo explicar que se salvou ou não salvou. Salvou, salva e esperamos ainda que nos salvará. Do que é, Vitor? De tão, você De lembra tão essa grande expressão? morte. De tão grande Irmãos, morte. então, mas a morte que ele estava falando é morte mesmo, por um lado, né? É morte mesmo. Só que dentro desse contexto ele falou assim, para que não confiássemos em nós mesmos. Você lembra essa expressão? Então, Sim. essa morte era física praticamente, quase ele morreu fisicamente. Mas, por outro lado, era uma morte na sua vida da alma, na sua alma, no seu ego, no que ele era. Esse sofrimento levou a ele até esse ponto. Aí, irmãos, ele falou assim que para não confiar em nós mesmos. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Quando eu me acho correto diante dos irmãos, é um problema gravíssimo que eu tenho. Porque o dia que eu perco o respeito, vamos dizer assim, não é que os irmãos vão me maltratar, mas eu acho que ele se sentiu maltratado pelos amigos, porque eles começaram a falar dele, da pessoa dele. Ah, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou. Ele falou, não pequei, não pequei, não pequei, não pequei. E houve uma briga entre eles. Resultado disso, irmãos, como diz o Genaro, o último capítulo era o objetivo de Deus. Quando, de fato, Deus colocou ele na cruz, ele percebeu quem era ele. Porque, entretanto, que isso não aconteça, não tem como você ver quem é você. É mais fácil perceber quem são os outros. E é isso que estava acontecendo com ele. Aí, quando Deus até mesmo comparou ele com um animal terrível lá, você lembra o tipo de animal? Era um animal que não podia entrar nele em nada, uma espada, nem lança, nem corda, Leviatã, não podia se Leviatã, ajeitar com nada. Então, se tornou um orgulho, irmão. Ou seja, quando você vai transmitindo o que está no teu coração, se defendendo, se defendendo, se defendendo, no que se converte? O Senhor mostrou para você, Leviatã, você é um animal terrível. Só que quando Deus falou tudo isso aí para ele percebeu quem era ele, os amigos que estavam criticando por ele, repreendeu Deus, eles se arrependeram também, ou seja, na situação pelo qual estava passando os irmãos, foi uma bênção para todos. Bênção para ele, quando ele percebeu quem era ele e quem era Deus, e bênção para os outros também, mesmo que os outros tenham criticado. Então, o resultado disso, irmãos, é que a gente, conhecendo o que Deus quer fazer com a gente, o que é para onde que o Senhor quer levar nós, podemos também abençoar os outros. Ou seja, eu posso me arrepender de quem eu sou e perceber que eu preciso muito do Senhor, mas demais dele, que eu não tenho outro caminho que me entregar nas mãos dele. E por Verdade. outro, eu posso também, irmãos, abençoar os amigos, até mesmo aqueles que criticaram. Porque o que fez o Jó? O Jó, acho que ele se sentiu muito magoado e o Senhor, ele teve que orar. Não foi isso que ele fez? Na verdade, quando a gente olha a experiência de Jó, ela retrata muito a experiência do Senhor Jesus. É, Vamos também, dizer né? no sentido positivo, porque num Uhum. contraste muito importante é perceber, irmãos,
O que é a natureza humana? Quando Jesus fala assim, você lê capítulo 2 de João, não sei se os irmãos lembram, né? Muitas pessoas tinham crido nele, mas Uhum. Jesus fala, ele não se confiava a nenhum deles, porque conhecia o que o homem é. O problema é que nós conhecemos muito a nós, né? Pode dizer assim, quando nós trocamos ou invertimos a ordem, você precisa que você conhecer a você ou conhecer Deus? Esse é o ponto. Conhecer Deus, conhecer a Ele. Porque na medida que Ele é revelado, o que acontece como consequência? Eu me aborreço. Tá vendo? Não é o foco o homem. E olhar o que você é. O foco, irmãos, é olhar a Deus e a grandeza dele. Porque quando ele vem com um relato e Deus começa a falar com Jó, está mostrando quem é Deus, irmãos. Eu sou insignificante. Por que que o Satanás vence muitas vezes? E nós falamos ontem na reunião. Sabe por que a gente é derrotado? Porque começa a olhar para você. Ah, eu não presto. Ah, eu não sei o quê. Ah, eu. Nós temos que deixar de olhar para nós. O que Deus falou, quando Deus começa a falar, Deus deixa de olhar para ele. Entende, irmãos? Jó deixa de olhar para ele, começa a olhar para a grandeza de Deus. Está relatando onde estavas tu, tá vendo? Você é insignificante. Deixa de olhar para você para olhar para Deus. Nossa experiência com Deus é assim, irmãos. Precisamos olhar para Ele, dar ênfase no que Ele é e o que Ele fez, na pessoa de Cristo. Quando Cristo é revelado no seu coração, o que acontece conosco? Ah, eu caio fora, irmãos. Eu pergunto para os irmãos: preciso me negar para conhecer Deus ou preciso conhecer Deus para me negar? Qual que é a diferença? Deus falou para Abraão: anda diante de mim e ser perfeito. Eu troco os valores. Ser perfeito para andar diante de mim. Não é assim, irmãos. Anda diante de mim. Tá vendo, irmão? Quando nós estamos diante dele, irmão, toda a boca cala, principalmente a minha. As argumentações, os arrazoamentos, as lógicas, os valores. E sabe uma coisa muito importante? Eu quero deixar isso como algo importante para vocês considerar, irmãos. Nós olhamos muito para o que nós fizemos no passado. Nos apoiamos naquilo que nós fizemos. Como se fosse que é acumulativo, né? Ah, eu no ano 1998, eu evangelizei uma cidade. E eu fiz aquilo. Eu fiz o outro. Irmãos, não era você. Você não é nada. Isso que nós precisamos aprender a ver, irmãos. O versículo que nós compartilhamos com o Carlos. Ô, Carlos, lembra? Vários dias estivemos falando desse versículo, hein, cara? Você lembra ou não? Só Lucas, falar, deixa eu só Lucas mostrar 16. sim, deixa eu só mostrar um assunto aqui que acho muito interessante, o que que é arrogância. Eu te peguei aí para poder ver, de chegar ali, porque eu acho que a gente pode chegar, a gente acha que não chega, mas diz que a arrogância vem do hiper, acima, e para o nome aparecer, mostrar-se, que é aparecer e se mostrar. O significado literalmente é alguém que se mostra acima dos outros. É a arrogância de quem olha para os demais com desprezo, sentindo-se superior em status ou santidades. Santidade. Sim, deixa eu ver aquele versículo que você falou para mim. É. Foi hoje a gente estava falando disso um pouquinho. Hoje a gente Lucas também tem Lucas, 16, né? versículo 15. Deixa eu ver, tá aqui. Tem muitas mensagens aqui que eu vi, tu escreve para mim. Hum. Não para de escrever. Tem Lucas, né? Pode ler esse versículo, você? Versículo 15. Eu disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos. E olha, irmãos, nós falamos que o grande problema é a justificação própria. Lembra disso que nós começamos com a reunião falando disso? Nós temos no caso 18, de Lucas 18,
um exemplo, uma parábola que o Senhor vai falar sobre pessoas que confiam em si mesmo. E aqui o Senhor vai falar dos fariseus, dos religiosos, que condenavam o Senhor, ridiculizavam o Senhor, porque eram avarentos. Sabe o que fala aqui no 15? Vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante de quem? Diante dos homens. Tá vendo, irmãos? Ó, diante dos homens. Mas Deus conhece o vossas obras? Não, vosso coração. O problema muitas vezes é que nós olhamos a Caim como que matou Abel, mas nunca conseguimos olhar que Caim era um servo de Deus. O Vitor, peraí, Caim, servo de Deus? Ué, ele não levou oferta para Deus? Só o servo de Deus que levava oferta. Assim como Abel levou oferta, Caim também levou. Não é? Mas a gente sempre olha como Caim que matou Abel, né? Mas você sabe, irmãos, que Deus primeiro rejeitou a pessoa dele e depois a oferta de Caim? Primeiro rejeitou Caim. A justiça própria é porque o coração está voltado para si mesmo. Outro exemplo é Pedro. Pedro, na sua boa intenção, falou assim para o Senhor: o Senhor está falando que era necessário descer para Jerusalém e padecer mão dos judeus e morrer. Aí o Pedro, que era bom, um cara muito certo, chamou Jesus e falou: Senhor, você falou um monte de coisa aí, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Já pensou, irmão, se não acontecesse, o que ia acontecer realmente? Nós não íamos ser livres do pecado. Olha como que o Senhor falou para ele, irmão: arreda-te de mim, Satanás, Sai fora, Satanás. porque cogitas das coisas dos homens, tá vendo? Vós vos justificais a vós mesmo diante de quem? Dos homens. Olha como continua o versículo 15. Porque o que entre os homens é elevado. Tá vendo, irmão, que o problema é os homens? Nós estamos julgando segundo os valores do primeiro homem, daquele homem que é pecador, que é filho do diabo. O que é elevado entre os homens perante Deus é abominação. Olha só, irmãos. Tudo que provém de nós é abominação. Por isso, irmãos, o foco não é nós, é Deus. A grandeza dele, o que ele fez, a pessoa de Cristo. Quanto mais nós contemplamos isso, irmão, mais revelação do que nós somos. Não precisa olhar para você. Satanás quer que você olhe para você mesmo. E aí você começa a fazer como fazendo com a vassoura, né? Você começa a olhar onde tem cantos de sujeira e começa a limpar, tirar sujeira, né? A fazer, esse aqui tem que limpar. Deus não quer nada de nós, irmãos. Deus já deu uma sentença em nós. Em Cristo Jesus, fomos eliminados. É, Diego? O Diego gostou muito do versículo. Diego, lembra daquele versículo de 1 de João, capítulo 3? Você quer ler de novo, irmão? Não sei se você pode. É. 1 de Amém, João. amém. 1 Vamos de ler. João. Lembra desse versículo? Capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui, peraí. 1 João, Sim. 5 e 6. este es el que vino mediante agua y sangre, Primeira, Jesucristo. é 1 de João 3, 5, irmão. Perdón. Aquí. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Isso. Todo el que permanece en Él practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Aí. Continua, irmão. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Aí. Que coisa tremenda, né, irmão? Olha essa frase aqui. Qualquer que não pratica justiça não ama a seu irmão e não é de Deus.
Olha só que impressionante, irmão. Você está vendo como o Senhor trouxe para nós a realidade do que significa justiça? Justiça, irmãos, é aquilo que ele realizou na morte dele e na ressurreição, tornando-nos filhos de Deus. E aquele que permanece nele e Deus nele, esse ama seu irmão. Viu, irmão? Esse ama seu irmão e aquele que não é de Deus. Tá vendo? Que impressionante, irmão. Esse aqui é o versículo 10. E nós lemos o versículo aqui no capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele, não diz que não vive na prática do pecado. Tem uma versão, que é a versão Ara e a atualizada, a revisada, que diz não pratica pecado. A tradução correta é não peca. Todo aquele Fala o que é versículo, nascido de Deus não peca. Fala, irmão Jean. fala o versículo aí, eu vou achar aqui. 1 João 3,6. Diz assim: assim, quem vive unido com Cristo não peca. Aí, ó. Porém, quem continua no pecado Não ouviu? nunca ouviu e nunca o conheceu. Conheceu. E nisto conhecemos que somos de Deus. Por que nós conhecemos que somos de Deus? Porque estamos nele e ele está em nós. E aquele que ouve, 1 de João capítulo 5 agora, versículo 3. E aquele que nos ouve é de Deus, e a verdade permanece nele. Irmãos, é muito simples a vida com Deus. É reconhecer a pessoa dele, é conhecê-lo mais e mais para que a pessoa que nós somos seja revelada. Não precisa nós olharmos para nós, porque esse é o objetivo do diabo. Quando foi que Eva errou realmente? Quando começou a olhar para ela. Você lembra que Eva estava lá no jardim e era dito, ela tinha bem claro que não podia nem olhar para aquela árvore. Então, Mas Vitor, o negócio da Eva, isso, ela não olhou para ela antes de ouvir isso, o diabo. O problema estava dar ouvido ao diabo. isso. Bem colocado, irmão. Isso mesmo. Mudou a visão dela. Isso. Aquilo que era terrível para ela agora é delicioso e Isso. é formoso ainda. E é favorável, né? Eu comecei a olhar para si mesmo, né? Detrás da conversa do diabo, você olha para si mesmo. Quando nós ficamos ouvindo o diabo, né? Que às vezes está nos nossos pensamentos, começamos a ter lástima de nós, dor de nós mesmos, e deixamos de olhar para a grandeza de Deus. Quando é que nós nos regozijamos e nos alegramos? É quando nós estamos olhando para Ele, irmãos. Irmão Vitor, Sim, irmão. outro ponto, muitas vezes existe um problema em nós, é o seguinte, que nós pensamos que quando que o diabo vem falar com a gente, a gente pensa que quando vem alguém tentando nós, ou alguém vem insultando ou falando coisas erradas para nós. Sim. Mas nós não percebemos que o próprio diabo está falando no nosso pensamento, Isso ou mesmo. no meu pensamento. Muito E bem. dar ouvido ao meu pensamento é dar ouvido ao diabo. Exatamente. E a consequência, irmãos, é que não saímos da fé. Nós começamos a apoiar aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós fazemos ou que não fazemos. Você vê, irmão, como que os valores vão mudando? Por isso que o ênfase sempre, nós, irmão, insisto com isso, deve ser aquilo que Deus realizou em Cristo. Tudo o que ele fez, a grandeza dele, a riqueza que nós temos hoje, as promessas que hão de se manifestar. Isso precisa ocupar o nosso pensamento e o nosso coração. E Vitor, você vai perceber, irmãos, que nessa está a vitória. Lembra o 1 João, capítulo... Eu gosto de repetir esse versículo. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quem é que vence o mundo? É uma pergunta, não é? A nossa fé. Quem é que venceu o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Deus seja louvado, irmãos. Mas não é só crendo, né, Vitor? Que a gente conversou na Isso, quarta-feira.
Não é só Isso, crendo, porque até o diabo crê e treme, né? isso, irmão. Mas estar conectado, crer, seria ser unido a Deus, né? Amém. Unido a Ele, Amém. na Sabe Maravilha. qual, morte dele. sabe qual é o problema nosso, Vitor? Acho que a gente tem medo de, por um lado, ver Deus, porque assim a gente vai se enxergar a si mesmo. E Deus sabe o que está no nosso coração. Quando Ele revela quem somos, acho que poderíamos até nos assustar de quem somos, né? Que a gente normalmente se assusta quando o irmão pecou, meu Deus, pecou, né? Isso daí Deus ainda pode perdoar, porque o sangue dele tá para, ele morreu para isso, né? Mas aqui, irmãos, quando a gente, Deus revela coisas, não necessariamente que seja pecado, porque às vezes não é pecado, pode ser também. Não é incorreto ir diante de Deus perguntar para o Senhor, Senhor, por quê? Acho que não é incorreto, não. Nós temos que ser sinceros diante de Deus, porque, Sim. dada a situação, precisamos ir diante de Deus. Para quem que vamos? Porque se eu vou, talvez, para o Vitor, ele tem um conceito diferente, ele pode errar. Eu posso ir para o Mauri, pode errar. Eu posso ir para o Genaro, pode errar também. Mas se eu vou diante de Deus e pergunto para o Senhor por que que eu estou assim, com certeza ele vai falar para mim. Amém. Porque como é que eu pude Correto. se expor Muito no bom. coração, no meu coração? Pela palavra. Sim. Então, quando Deus fala uma coisa para mim por dentro, ela sempre vem acompanhado com versículos da Bíblia. Ou seja, a revelação da sua palavra expõe quem eu sou. E por isso eu volto de novo para Hebreus capítulo 4. Como é que eu posso discernir quando estou na alma e quando estou no espírito? É a palavra que divide, é a palavra que faz mostrar que eu sou. Só que quando o Senhor expõe quem eu sou, eu não, a reação normal é que, meu Deus, não sabia que era tão pecador, eu era assim, assado, não sabia quem eu era só eu. Porque é aí que eu posso realmente aprender a conhecer Deus de maneira mais profunda. Não tem outra forma. A palavra expõe, só que a palavra não condena. É muito diferente a acusação que Satanás possa colocar na minha consciência, para a consciência Satanás usa para poder a gente se sentir mal e dizer, como muitos cristãos estão dizendo por aí, eu pequei, não sirvo mais para Deus, não vou valer mais para isso, para aquilo, eu falhei demais, eu não... É mais ou menos o que Pedro também falou, né? O Pedro, eu acho que caiu nessa situação, mas o Senhor voltou, quando ressuscitou, falou, e a Pedro? Por quê? Porque o interesse dele, irmão, é expor o que está no nosso coração. Mas, por outro, não é para nos perder, e normalmente quando eu falo alguma coisa contra o Vitor, expor o Vitor, falar contra o Vitor, às vezes a minha ideia é condenar ele para que ele possa desistir. Mas Deus não é assim. Quando Deus falou para Adão, onde está você, ou as perguntas que ele fez é muito diferente a pergunta que Satanás fez. A pergunta de Satanás vinha com uma dúvida, misturado com a dúvida. Mas a pergunta que o Senhor fez para Adão e para Eva era para eles se voltarem para o Senhor. Isso é muito interessante. Expor o Isso aí. coração não é para você ficar do mesmo jeito, é para se voltar plenamente a Deus e ver quem é você e o que Deus a partir desse momento quer fazer com você, porque não é para você parar, é para você continuar. Se fosse o caso, Abraão não deveria ter continuado. Abraão tinha que ter parado, porque ele fez um grandíssimo pecado contra a vontade de Deus. E mesmo assim, Deus usou ele, né? É. Amém. Você sabe, o Carlos, eu sempre gosto de falar da história do Zaqueu, né? Hum. Porque quando Jesus entrou na casa dele, ele apontou todos os pecados que ele fez, quanto estelionato que ele praticou. Foi assim? Não. Sabe o que foi deslumbrado no coração dele, Carlos? Jesus Sim, Cristo. pode falar. Então, quando você deslumbra a pessoa de Cristo, é automático. Você despreza o que você se arrepende. Não é porque alguém apontou o teu erro. É porque você deslumbrou Cristo. Você ficou como o Zaqueu, muito feliz, né? Se alguém defraudei, eu falo agora para Jesus. Ele falou alguma coisa? Não falou, irmãos. Precisa ser falado alguma coisa quando você vê Cristo? Não, irmãos.
A presença, irmão, a presença Nossa, olha que mostra, impressionante. a presença não só mostra o erro que ele cometia, mas mostra o próprio Deus. Aleluia. Ele viu Deus, rapaz, esse é maravilhoso demais. Glória a Deus. Fala, irmã Ângela. É muito interessante, né? Porque vocês, assim, resumindo tudo que tá falando, né? Quando nasceu aquela menina deficiente, né? Ele perguntou para Deus: quem que pecou, né? Meus pais? Foi ele, né? Mas ele falou assim: nem seus pais e nem ela, né? Foi para a glória de Deus. Então, tudo isso que acontece, que a gente tem que olhar, é tudo para a glória de Deus, né? Toda circunstância que nos acontece é para a glória de Deus, é porque Deus quer nos resgatar de quem nós somos, né? Daquilo que nós somos. Então, sempre temos que olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé. Sempre diante da circunstância, diante das situações que estamos passando, tudo é Deus nos nossos caminhos, independente o que vai acontecer, é para Ele fortalecer a nossa fé, né? E como nós somos fracos diante das situações, né, irmão? Porque a gente passa por situações, ainda a gente fica blasfemando, assim, como que eu vou dizer a palavra? Reclamando. Reclamando da situação, né? Por que isso, por que isso? Aí agora, quando a gente olha pelo autor e consumador da nossa fé, a gente fala assim, fala igual Jó, né? Que nós somos pó e nós não somos nada nesse mundo. Esses dias as pessoas estavam reclamando, eu falei assim, gente, a gente depende até da terra que a gente pisa, porque sem ela, assim, o que Deus criou ali foi a terra para a gente pisar. A gente depende, porque se a gente não tiver terra, a gente vai pisar onde? Então, tudo Deus criou para a glória dele. Tudo as situações. Quando ele usou a palavra dele, que a terra, ele criou o mar e tudo que ele viu que era bom, tudo que era bom, ele viu para que o homem vivesse bem aqui, mas olhando para o autor, sempre o autor e consumador da nossa fé. Amém. Sempre para Cristo. Porque tudo está feito nele, nada foi feito em nós, gente. Quando, igual você falou assim, quando a gente vê os nossos defeitos, quando a gente vê em Cristo, quando a gente vê para Cristo, a gente já vê o nosso defeito. Porque a gente vê as misericórdias, a piedade, o amor dele, tudo é nele. Porque quando a gente fala assim, eu amo alguém, não, eu não amo ninguém. Eu amo em Cristo Jesus. Eu amo as pessoas que estão ao meu redor. Quando eu olho para mim e falo, eu amo a pessoa, não, eu não amo ninguém. Eu amo a mim mesmo. Então, quando eu olho para Deus, para Jesus Cristo, o que Ele fez, esse é amor. Isso aí. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Quando eu olho para Ele, aí eu saio de mim mesmo. Aí eu vivo para Cristo. Quando eu vivo para Cristo, eu não vejo mais meus defeitos, eu olho para Cristo, né? Então é muito interessante assim, é só olhar para Cristo. Isso. Pelos defeitos, o Jó olhava para ele mesmo. Irmã Ângela, eu vou corrigir. Quando você olha para Cristo, não é que você vê os defeitos dos outros. Sim, não. Você vê o teu. É o meu. Isso, para poder se arrepender. Mas por que você vê os teus erros? Porque você deslumbrou Cristo. Você viu o Senhor. Então a luz faz isso. Não precisa te apontar ninguém. Você vê e se arrepende. Aleluia. Mas eu olho pelos meus defeitos, irmão. Por exemplo, assim, eu olho pelos meus defeitos porque eu sei que é a natureza humana. Sim. Igual assim, eu vejo o meu defeito porque eu tenho esses defeitos. Sim. Né? Isso. Porque o meu defeito é esse, a natureza do diabo é o ser humano. Isso. Ser humano em si. Quando que você vê teu defeito, irmã Ângela? Quando você é iluminada. Isso. Por Deus. Não tem como ver o defeito, os nossos erros, as nossas falhas, se Deus não nos iluminar. Não mostrar. A luz, né? Só a luz nos mostra. Quando vem a luz, as trevas saem, né? Isso. Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmão. Aleluia. Alegria, hein, irmão Diego? Você viu mais riqueza agora? Não leu Romanos, querido.
Ah, Demais, a demais. Lília está cobrando um versículo que você tinha que ler, Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, com tua versão, Deixa eu ver aqui, espera aí. Segunda de Corintios. 5, 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, Isso. para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Aleluia. Amém. É nele, viu? Amén. Não é por ele, é nele a justiça de Deus. É impressionante isso aí. Muito bom. Glória a Para que Deus. en él, dice. Isso. Nele. É nele seamos hechos Escuta justiça. essa versão aqui, nessa Sim. português. Pois, pois Deus fez que Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos Aí. declarados justos diante de Deus. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Uma alegria, irmãos, estar juntos. Maravilhoso. Amém. O irmão Ronilson está aí conosco. Estamos com saudade, irmão Ronilson. E até peço desculpa aos irmãos, eu quero estar mais. Sim, Eu mandei muito corrido esses dias atrás aí, sim. trabalhando mesmo, mas eu vou tirar mais tempo para estar junto, viu? Tá bom, irmão. Pecando. Diz que aquele que não peca, quem diz que não peca, né? 1 de João, capítulo 1, versículo 8, né? Quem Isso. não peca, quem diz que não peca, então começa a pecar contra os irmãos, até de um lado. Mas eu falei por irmão Carlos esse dia, não sei que dia foi, falei, mas domingo, em nome de Jesus, eu vou estar lá. Domingo Amém. passado nós tivemos batismo, eu fiz um batismo, domingo passado, retrasado. Aí nós E vimos a daí, foto, hein? Muito lindo. daí Vimos o nesse vídeo. próximo domingo, eu tinha que dar Santa Ceia para aquele povo que tá dali, né? Sim, Primeira vez, eu tinha que estar lá domingo. Até se o senhor permitir, eu vou, de repente, mandar algumas fotos aí no seu grupo, aí nesse, sim, irmão. Pode mandar. né? Pode Você mandar que pode nós mandar recebemos. para Com todo mundo. alegria. Eu mandar uns trabalhos que está fazendo. Agora eu tenho outro batismo também, lá para que é um pessoal lá de Curu, e então vai correr demais, mas a gente não vive sem você estar junto, eu preciso estar ouvindo. Amém. Isso aí. Você sabe que quando o senhor vem aqui, o senhor é nosso pregador aqui. O senhor Aí, ó. lembra? Tá vendo? Sabe? É aqui lá, Vitor, 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 Vitor. Então, mas a correria nossa é assim, irmão Vitor. Amém. Mas não, a gente sente saudade, sim. Amém. Está mais compromisso correndo. E aí entrar assim, a gente chega cansado e sujo depois, e já entrar assim, parece que não é bom. Você tem que tomar um banho um pouquinho, fica bem de eu vir aqui, né? Vamos, Vitor. Tá bom, amado irmão. Irmão, Abração aí Deus para a irmã abençoe, Ruth, os irmãos. alegria, viu? Mas eu Alegria. estou ouvindo as lições aqui, quando estou andando, eu ligo e estou ouvindo Tá ouvindo. sobre Jó. Amém. E encaminhei, sim, estou escutando sobre Jó. Aham. Amém. Amém, amado irmão. Amém. Maravilha, Graças a- meu querido. Graça e paz. Graça e paz. Como faz o nosso irmão Genaro? Ele fez o modelo. Ele faz assim, ó. Beijo. Aleluia. Beijo no coração. Ô, irmão Carlos, abre a câmera para te ver, irmão Carlos. Ô, Estou irmão, trabalhando. Graça e paz, irmãos. graça e Mas paz. você claro que não abre essa câmera, mano. Essa câmera, irmão. No santo não pode se abrir o véu, não. Vamos mostrar o rosto rapidinho, de quem tem que Não ser. importa se tá- não importa aquela se tá vez, lá escrito. que nós fomos lá. Se você ver, eu pode morrer. Porque os enquetes são tudo lindos, maravilhoso. Só um pouquinho. Já estou aparecendo. Aí. Vai, Diego. Mostra a Abraço, tua irmão cara aí, Diego. Bendición, hermanos. Irmão Carlos. Graça e Ô, irmão paz. Diego, aí, ó. Ai, Dieguito, aí, agora Ei. sim. Tá, Vitor? Aí, ó. O Diego Aí tá aparecendo. tênis. Tá vendo? Tá limpando o tênis. Tá vendo? Não tem problema. Ele abriu a câmera aí, Carlos. Tá limpando aí, não tem problema. Já Aí, abri, já.
Aí, Aí, ó. agora sim. Ah, o Renê tá Aí bonito, sim, rapaz. irmão René. Eu sempre fui bonito, tá? Renê tá lindo, rapaz. Oh, meu Deus, né? Oh, coitado, né? Aleluia. Pobrecito. Bueno, está bien. Che, Não, Víctor, cuando venga tenés que venir con Genaro para comer el churrasquito acá, si no, no funciona, Opa! chicha, meu. Me é, parece que temos que ir para allá, hein? Amén. ó, Amén, chao, chao. Abraço. ¿Eh? Abraço, irmão. Abraço. ia Tchau, mandar uma tchau. foto depois. Amén, amén. Ia mandar uma foto depois de cá. Ah, vai Amén. mandar? Sim. Bueno, Beleza? Graça Beleza. e paz, hermanos. Graça e paz para todos. Maravilhosa comunhão. Amém. Amém.